Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Marta e hoje eu vim fazer um vídeo, na verdade, para partilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho em relação à astrologia, a forma que eu venho usando ela principalmente para mim já tem um tempo, a oportunidade de transmitir para vocês a ideia de que isso é uma ferramenta muito pessoal e que cada um de vocês podem usar de um jeito muito autêntico, mas principalmente explicar, né, o que eu venho fazendo, refletindo e o significado de tudo isso. Bom, primeiro dizer que assim, Fabi, como é que você vem pensando nisso? Gente, tem coisas, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo por aqui, tem coisas que me acontecem assim, como se fosse um insight, assim. De repente eu tô pensando, eu tô estudando algo e aí aquilo faz cai e eu falo, eita, peraí, deixa eu anotar isso, né? E esse conceito não foi diferente, assim. Eu já venho olhando para a astrologia como uma ferramenta de transformação terapêutica. E percebo que muitos profissionais da área vêm fazendo o mesmo, né? Tem toda a parte tradicional, toda a parte descritiva e cada vez mais os profissionais vêm percebendo como uma grande possibilidade de ferramenta de transformação pessoal, juntando com outras técnicas. Pois bem, essa informação que me chegou dessa forma aprofunda isso num nível de, além de eu poder usar outras técnicas para destravar ou trabalhar alguns temas ali que já estão mostrados, a própria mandala astrológica ela pode ser um dispositivo e a gente nunca prestou atenção nisso. Então, assim, veja, não se chama mapa astral ou mapa natal. É óbvio que algumas nomenclaturas mudam, né? Chama-se carta natal ou carta astral, mas é mais difícil, a gente usa mais o termo mapa mesmo, né? E mesmo que fosse uma carta ela sempre traz uma informação para a gente, né? Ela sempre atualiza algo nosso. Mas pensando no conceito de mapa, se você for parar para pensar que o mapa, embora esse mapa esteja dentro de um círculo, é interessante observar isso também, um mapa, ele sempre tem o objetivo de nos dar as coordenadas para a gente chegar em algum lugar, óbvio, né? Então, num conceito mais tradicional, a gente costuma dizer que o mapa é a foto do céu no horário exato que você nasceu, realmente. E aí, a partir dali, a gente fala que as energias que estavam ali colocadas no céu naquele momento são introjetadas no indivíduo quanto potencial, né, quanto história, é um registro, né, do momento do nascimento. Isso também é verdade. Mas o que eu fui além refletindo sobre isso mas qual que é a função disso? De que isso me serve, né? Se o indivíduo nasceu dentro de um determinado signo, eu como terapeuta, eu percebo que várias pessoas estão desconectadas daquela energia solar, por exemplo. Então, isso já traz aí a ideia de que o trabalho terapêutico ele é necessário, porque se a gente pensar numa linha encarnacionista, vertical e horizontal, a gente tem várias influências do lugar que a gente veio e das vidas que a gente viveu. Então tem várias camadas aí que podem inclusive sufocar a real essência do indivíduo que nasce com aquelas potências, com aquelas possibilidades. Então, lendo de um jeito tradicional, você já entende ali que retrogradações, principalmente, nó do sul, casas interceptadas, o próprio Quirón, o tom da Lilith, né? Tudo isso, a casa 4, as casas aquáticas, e aí já vai entrando um pouquinho para minha reflexão. Tudo isso já vai mostrando bagagens que a pessoa traz da linha encarnacionista e que é necessário revisar ou dar continuidade, ok. Mas e depois, né? E para além disso, e as pessoas que não estão se apropriando desse conhecimento dessa forma, que não está consultando um profissional da área, enfim, né? Então você também percebe que fica meio nichado, né? E eu sempre tive essa reflexão de, mas se a pessoa que é a dona do mapa, ela consegue entender alguns pontos básicos, por exemplo, as casas, né? Que inclusive para mim é o ponto-chave de tudo isso.
e ela consegue entender que ali tem alguma coisinha para ser organizada, né, como uma boa casa que a gente tem que, né, frequentemente entrar e cômodo por cômodo ir arrumando, se desfazendo do que não serve mais, colocando coisas novas que a gente gosta, mudando de cor, mudando móveis de lugar, né? Numa casa que se chama casa astrológica também não seria diferente. E aí foi que me veio esse insight de que uma mandala, ela é um dispositivo tecnológico espiritual, né? Como é uma linguagem que a gente usa na apometria, coisa que eu vou trazer para vocês com termos também, em breve, misturando esses dois conhecimentos, e que esse dispositivo, ele favorece, ele possibilita um upgrade da alma, que é o único caminho para a gente justamente sair dessa samsara. E aí a gente volta para o papo de por que um mapa dentro de um círculo. Porque esse círculo, gente, enquanto a gente não rompe ele, a gente está dentro da Matrix. Então a gente fica circulando dentro daquelas energias. Romper a samsara, como é um termo que a gente ouve, é como se eu oitavasse a vida, né? Oitavasse a alma e conseguisse romper esse ciclo de repetição, indo para outros lugares, evoluindo como alma, como pessoa, como espírito, dando essa oportunidade para minha família estelar, né, de aprimorar esse planeta, né, porque eu abro essa samsara para sair, ou para outras energias entrarem também e acoplarem no projeto da alma, porque a gente está linkado a um projeto, né? Se você vai tomando cada vez mais consciência disso, você vai tendo essa sensação de que são os assuntos da casa 9, né? Pô, eu não tô aqui à toa. O que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu propósito? Só que a gente tá numa frequência bem baixa que vai puxar a gente de novo para... Não, você tá aí para trabalhar, ganhar o seu dinheiro, viver suas vontades e pronto. Depois morre em terra e começa tudo de novo. Isso é o ciclo viciante e hipnótico, né? Existem vários estudiosos que falam já disso, que a gente não tem obrigação de reencarne. A gente é, na verdade, iludido, né? E se permitido manipular aí por questões de saudades e apegos, e aí a gente se convence de que tem que voltar para sanar alguma coisa. Mas veja, se você tem um mapa que já desprograma ciclos de repetição, que já te ensina a desprogramar esses ciclos de repetição, por que você vai precisar voltar para corrigir se você já pode começar a trabalhar tudo isso agora? Então, é isso, entende? Assim, por isso que eu falei, gente, eu preciso partilhar essa informação. Assim, quando eu olhei a astrologia com esse potencial, eu falei, cara, a gente tem um dispositivo de uma tecnologia avançadíssima, pautada nos 4 elementos, pautada no número 12, e várias linguagens ali, né, que mistura também com os arcanos, o tarô, os próprios arquétipos que são poderosíssimos dentro ali. Quer dizer, tá dentro da mandala, naturalmente tá dentro da gente, que a gente tem que começar a vasculhar esse espaço e encontrar esses segredos, entende? Então, parece que é uma linguagem muito distante de quem não é astrólogo, mas se você vai desenvolvendo por interesses, você vai conseguindo se apropriar desse conhecimento. Mas não é só se apropriar, é praticar, né? E aí eu comecei a praticar, e aí eu fui ficando encantada com coisas que me aconteceram, e assim... Uma das histórias que eu destravei, eu não me sinto ainda à vontade de partilhar porque é de cunho muito pessoal e familiar, né? Então acaba tendo também um tom para mim, visto que tudo que a gente fala na internet e deixa postado em vídeos dura uma eternidade, eu não me sinto tão à vontade de partilhar. Mas veja, eu posso partilhar com vocês que eu fiz um trabalho que antes de olhar para o posicionamento do mapa, eu olhei para a minha vida e um tema específico que eu queria destravar, né? Que eu sentia que eu sempre estava rodando em círculos em cima daquele tema. E aí eu trabalhei em cima da minha mandala. E é óbvio, com outros elementos, né? Com os cristais, com os próprios óleos essenciais, com o toque da tigela, que é o que faz essa energia se movimentar, espiralar e subir, ou o toque do tambor, quando eu quero atrair, vivificar aqui na Terra, né? Manifestar aqui na nossa 3D. Tudo isso favorece muito, mas eu devo dizer para vocês, gente, que foi assim, ó, eu fiquei no dia seguinte e nos próximos 5 dias depois do trabalho que eu executei, que foi uma dedicação de, não deu nem 1 hora, sabe?
eu tive respostas, eu tive dissoluções, eu tive clareza, foi fantástico. E aí eu devo admitir que eu fiquei uns dias digerindo aquilo assim de tipo, cara, isso é poderoso demais, né? Então foi só um tema que eu trabalhei, né? Eu observei isso em outras pessoas e outras energias que eu mexi, eu percebi que também, a depender de cada um, né? Tem coisas, e aí é onde entra o tarô e os oráculos, que eu amo também, que daí você vê, bom, aqui tá meio sutil, já tá meio andado, a pessoa já andou bastante com essa energia, então é só um empurrãozinho. Outras ainda estão ali, encalacradas numa situação, com diversas situações obsessivas, internas e externas, que daí você fala, meu Deus, vou precisar de ajuda. É por isso que eu falo para vocês que entra conceitos apométricos, em algumas, eu já venho desenvolvendo isso em caráter de pesquisa, em algumas situações, a gente tem o chamamento das equipes mesmo, como a gente faz na tecnologia do espírito, né? E eu, assim, a palavra que eu tenho para partilhar é essa, eu estou fascinada, é um processo fascinante e de uma eficácia muito palpável. É óbvio que tem níveis de entendimento, né? Eu captei rápido essa transformação, para outras pessoas talvez não vá perceber, como a gente também quando trabalha com energias tão objetivas e diretas com os óleos essenciais, a aromaterapia, e tem gente que ainda demora um tempo para perceber esse efeito, tudo depende do hábito, né? Que é uma coisa que a gente tem que começar, gente, a trazer mais para a nossa realidade. Desenvolvimento de hábitos saudáveis. Tudo que a gente começa e para no meio do caminho, aquilo não se constela, aquilo não se concebe, aquilo não se manifesta, né? Então, eu acho que, assim, uma das características que a gente tem que desenvolver cada vez mais agora nessas novas eras é o princípio da determinação e da persistência. E eu já vou colocar um ponto aqui, assim, uma reflexão minha que me veio agora. Quando uma pessoa tem uma característica obsessiva e má em relação a destruir o outro, eu percebo que essas pessoas elas são bem determinadas. Eu percebo que essas pessoas elas têm hábitos assim muito desenvolvidos e elas não perdem o foco delas. Por que as pessoas que às vezes são vítimas dessas pessoas ou que querem constelar uma nova realidade na vida, muitas vezes fica só esperando cair do céu, ou acha que, sei lá, vai fazer uma oração de 21 dias e já vai resolver, e vai largando as coisas, ou como eu vejo, às vezes, hábitos, né, que a gente, quanto terapeuta, ensina e fala, ó, isso daí é pro resto da vida, né, a pessoa larga no meio do caminho, esquece, se permite de novo, né, ser engolido por essa hipnose que a gente tem aqui, às vezes de coisas simples, e eu não vou falar só de terceiros, às vezes nós mesmos, eu mesma, eu começo, tenho um determinado resultado, acho aquele incrível e esqueço e já vou para outra coisa, a vida que segue, as coisas do dia a dia, os boletos, né, gente, para pagar, faz a gente ficar num looping estranho, mas para 2024, assim, eu estou muito determinada a desenvolver essas tecnologias espirituais e começar a partilhar isso, porque eu sinto meu plexo, inclusive assim, ó, bombar quando eu falo disso. E eu falo, isso não pode ficar só para mim, isso não pode ficar só no campo das minhas ideias e das minhas pesquisas, né? Então, assim, entenda que a astrologia, ela é muito maior. A força dos 4 elementos, quando a gente manifesta, lembrando, inclusive, algumas amigas minhas sabem disso, porque participaram e também são coisas que a gente começa participaram de um trabalho que eu fazia, às vezes, com a pirâmide, ativando os 4 elementos, a depender de qual era a minha intenção, eu ativava, eu meditava diariamente numa das faces da pirâmide e coisas assim, ó, absurdas aconteciam e eu falava, uau, isso é muito incrível. Então, também trazer esse conhecimento depois que se compreende o que tem que ser trabalhado na mandala, trabalhar numa pirâmide, é sensacional, gente. Não só, né? Em outros elementos também. Eu trabalhei nesse dia com os cristais, quando eu trabalhei na mandala e com o instrumento da tigela, que eu me afino muito. E já estou estudando de didgeridoo. É didgeridoo, eu sempre falo de didgeridoo. Não lembro agora como pronuncia direito, né? Mas que também assim atinge uma dimensão muito alta energeticamente falando, é sensacional. E aí eu fico pensando, a gente nasce com um mapa natal que tem esse potencial todo,
uma vez feito esse trabalho, eu acho que muita coisa começa a caminhar, mas eu vejo também um sentido de grande importância na Revolução Solar, que é no nosso mapa anual. Eu tenho um xodozinho pela Revolução Solar, eu gosto muito desses dois temas, a astrologia ela é vasta, ela tem incontáveis temas, mas eu gosto muito da astrologia, do mapa natal e do mapa de Revolução Solar, porque cada vez mais eu venho percebendo, e talvez esse ano, porque eu tenha ficado encantada com como as coisas que eu já estava querendo, com o meu mapa de revolução desse 2023, casaram e eu falei, uau, é por aí que eu vou e tal, né? Então, quando a gente pensa no mapa de revolução solar, a gente tem ali um mapa, um roteiro, aí eu já chamaria de roteiro, um roteiro anual com novas possibilidades para você também fazer um upgrade do seu mapa natal. Então, assim, é como se eu tivesse uma grande tarefa da vida, com um dispositivo que vai me favorecer a acessar coisas grandiosas a meu respeito. E a generosidade estelar ainda nos concede um mapa anual para a gente ir quebrando essas tarefas também no período de um ano. Então a nossa mandala, ela vai girando. Então você coloca lá as coordenadas do dia que você nasceu. Eu, por exemplo, eu nasci no dia 9 às 6h20. As coordenadas, as mesmas coordenadas desse ano me coloca no dia 8, né? E aí já muda o ascendente, já muda o meio do céu. Por quê? Porque é um roteiro, né, que vai dando um novo segredo em relação ao seu mapa natal. Então imagina misturar também, Fabi, eu quero trabalhar talvez potencializando as energias desse meu ano, né? O que eu recomendo para vocês? Não faça em cima da hora. Faça uma revolução solar 1 mês antes, 2 meses antes, porque daí você tem o privilégio de poder se apropriar dessas ferramentas e já focar com bastante atenção naquele ano o que você vai trabalhar, já sabendo quais são os ganchinhos que te prendem ali do seu dispositivo natal, você vai já trabalhando também o upgrade a partir do novo roteiro e avançando cada vez mais nesse upgrade da alma. Então, gente, eu vou dizer para vocês que eu tinha que correr aqui e partilhar isso com vocês, porque eu fiquei assim, isso é muito poderoso, isso é muito legal. Essa visão nova da astrologia, nova porque eu digo nova porque foi uma coisa que me chegou e eu não vi ainda ninguém falando sobre isso nesse nível, tá? Mas, ou com esse conceito, com essa reflexão, que eu acho que isso chegou para mim e eu acredito que vai chegar mais coisa, e eu vou praticar mais e vou descobrir mais coisas, e eu realmente estou muito empolgada em fazer disso uma ferramenta de cura e lapidação da alma e descoberta do mundo interior, porque cada vez mais a gente está precisando se liberar desses conceitos repetitivos, inclusive ancestrais, não só encarnacionistas, e compreender o sentido. Eu acho que Gaia, né, o planeta Terra, Gaia, está precisando que a gente seja assim, agente construtor de uma nova realidade, e está tudo dentro da gente. Essa frase ela é clichê, mas pensando agora nesse conceito astrológico, você fala, caramba, né? Ninguém aqui é pó de estrela à toa, a gente sabe de onde veio no fundo, e tem muita coisa para a gente acessar lá de dentro dessas informações, dessa conexão mais vertical, que tem muita gente tentando trazer conhecimento para a gente, mas a crosta terrestre está muito densa, está difícil de chegar, então não é mais um movimento, galera, de fora para dentro, né? Do céu para nós, é a gente que tem que começar a elevar essa comunicação e conseguir, né, fazer esses desdobramentos para acessar a nossa galera espiritual aí, porque a coisa tá esquisita aí, a gente está precisando cada vez mais. Eu não estou falando só para astrólogos e terapeutas, todos nós. Então, se eu tenho revelações ou conexões que eu posso partilhar com vocês para, tipo, gente, ó, vamos dar uma mexida e entender que a gente tem que começar a pensar fora da caixinha e ver para onde vai, e vamos se apropriar das nossas práticas de desenvolvimento pessoal, eu venho para cá e eu vou soltar tudo, tá? Então é isso, eu falei pra caramba porque eu realmente tô empolgada com essa história, e eu vou sugerir para vocês um exercício, tá? Um exercício que para mim é muito poderoso. Vocês podem minimamente darem uma pesquisadinha aí
Depois dessa meditação, dessa vivência, eu vou descrever como você deve fazer, e aí você se organiza no seu ambiente de casa, num momentinho ali seu, qualquer 10, 15 minutos você consegue fazer isso, tá? Então, o que eu proponho para vocês de exercício? Que vocês se recolham no lugar à meia luz, né? Um pouquinho mais escuro, não tão claro. Se tiver muito barulho externo, coloca um fone com uma música relaxante. Outra recomendação muito pontual que eu vou fazer para vocês, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Algumas meditações, algumas músicas, e isso é porque eu estudei música durante um tempo e eu comecei a treinar o ouvido. Algumas músicas relaxantes, ditas relaxantes ou de frequência não sei o que, eu tenho percebido que elas vêm numa frequência de harmonia e de repente ela vem para um tom de desarmonia. Prestem atenção no que vocês ouvem para relaxar, tá? A sensação que vocês vão sentir da música é como se ela tivesse... Não é que você não vai sentir nela que ela destoou, mas você vai sentir que ela tirou você daquela vibração de harmonia, ela deu uma retraída, tá? Prestem atenção porque eu acho que isso faz parte de uma manipulação, aí vocês precisam prestar atenção. Mas se vocês já têm alguma playlist que vocês gostam, não precisa nem ser só instrumental, de relaxamento, pode ser, sei lá, alguma orquestra. A orquestra também tem muito de desarmonia, mas, por exemplo, as 4 estações, a parte de verão e primavera, ali de Vivaldi eu gosto bastante. Escolham algo que vocês possam ouvir e se sentirem relaxados. Se não tiver muito barulho no ambiente, façam sem música mesmo, porque a música vai influenciar inevitavelmente a sua vivência, tá? Se tiver um ambiente silencioso, faz sem nenhuma música. Então você vai sentar. Eu prefiro sentado, porque sentado traz também a consciência maior. Você vai sentar, vai fechar os olhos e vai imaginar que você está dentro de um círculo de portas, 12 portas. Pode ser num ambiente que você visualiza no meio de uma floresta, ou num quarto, numa sala. Sempre que eu faço isso, me vem muito uma cena do Alice no País das Maravilhas, quando ela tem que escolher, que ela já está pequenininha, que porta que ela tem que ir. Aquele ambiente eu gosto muito, mas veja o que vem para você, né? Fabi, eu não vi portas, mas eu vi vórtices como se fossem portais. Não tem problema. O que eu quero que você foque como imaginação ativa é que cada uma dessas tenha um número, de 1 a 12. E ali você vai meditar e você vai deixar a meditação te levar. A pergunta que você vai lançar é: qual é a casa que eu preciso organizar neste momento da minha vida? Qual é a casa que tem algum assunto emergencial, urgente ou prioritário que eu preciso organizar neste momento da minha vida? E aí, quando você sentir qual é a porta que mais te chama, eu sugiro que aí você se levante, se direcione, abra essa porta e entre nesse ambiente. Aí daí pra frente é com você, tá? O que você vai sentir quando entrar nesse lugar, do que você vai lembrar, quais são os elementos que estão ali. Se é uma casa limpa, brilhante, ou se está meio suja, empoeirada, meio abandonada, se vem lembranças e memórias, se é um lugar conhecido ou não. Vai se apropriando desses elementos, principalmente das sensações e pensamentos e visões que você tiver quando estiver neste ambiente. Quando você achar que já deu meu tempo aqui, já compreendi o conceito ou não vi nada, isso também é um dado. Entrei, tive algumas sensações, estava tudo escuro, tive que sair. Não senti nada, saí. Isso também, foi aquela porta que me chamou. E eu não acessei nada, então tem coisas aí que precisam ser reviradas mesmo. Sai, fecha a porta, volta pro centro, né, e fecha aquele portal, volta para a realidade, anota tudo. Depois disso, pesquise na internet o significado de cada casa astrológica e vá ver no seu mapa se é uma casa, a casa 6 ligada à rotina, ou a casa 12 ligada à espiritualidade, ou a casa 10 ligada ao profissional, ou a casa 4 ligada ao passado, enfim, vai pesquisar e depois você olha na sua mandala o que você tem ali, qual é o signo que você tem ali. Porque certamente essa casa que mais te chamou
É a casa que está precisando de uma faxina, é a casa que está precisando de uma arrumação, é a casa ali. A casa é o quê? Campos da nossa vida, né? Estruturas da nossa mandala que tá ali que a gente tem que dar conta. Então aquela casa é a casa que você tem que entrar e faxinar e organizar e fazer um serviço ali. E aí vocês me contem aqui nos comentários o que aconteceu, o que viu. Fabi não vi nada, Fabi vi tudo, Fabi vi, depois eu descobri que é tal coisa e fez todo sentido, enfim. Partilha aqui com a gente, porque é material de estudo e é muito profundo, e eu acho que cada vez mais que cada um se apropriar disso como uma realidade do seu cotidiano, não uma coisa distante. Eu não fiz porque não acredito. Não fica nessa. Viva essa experiência conforme essa dica que eu dei aqui para vocês e depois vocês voltam aqui e me falam se aconteceu alguma coisa, tá bom? Bom, partilhei, era o que eu queria fazer aqui, falar diretamente com vocês e aconteceu algum insight rapidão, eu volto e partilho de novo, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até mais.